Hoje a gente vai conhecer o Dangbei Atom, um projetor a laser super compacto perfeito para assistir seus filmes e principalmente para jogar videogame com uma qualidade incrível de imagem. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês o Dangbei Atom da Nothing Projector. Eles entraram em contato comigo aí e perguntaram se eu queria fazer um review desse projetor. E a primeira coisa que me fez aceitar o review é se ele funcionaria bem com os videogames. Principalmente se ele teria aí alguma latência ou instabilidade nos quadros. Eles disseram que não, que o projetor é perfeito para jogos, então eu topei. E aí eles enviaram. E uma coisa importante que eu quero deixar bem claro. Esse projetor aqui é enviado do Brasil. Ele tem estoque aqui, então não tem imposto incluso na compra dele. Eles enviaram para mim com nota fiscal, tudo certinho, na descrição do vídeo, fixado nos comentários. Vai ter link aí para você comprar no site da Nothing Projector. Queria agradecer então os caras aí pela oportunidade de fazer o review, então fica no vídeo para conhecer mais sobre esse produto. Em observação aqui, se você é professor e busca um projetor para você usar na sala de aula, tenha certeza que você está no review certo. E se você é jogador de videogame assim como eu, também fica aí que vai valer muito a pena. Bora pro unboxing! Então pessoal, a Nothing Projector me enviou o Dangbei Atom e essa aqui é a versão feita para o mercado brasileiro. E aqui eu queria mostrar para vocês e deixar bem claro que quando eles vendem o projetor, esse modelo vem direto do Brasil. Ele vem de um depósito aqui do Brasil e vem com a etiqueta tudo certinho, ó, a nota fiscal, tudo bonitinho. Ele não vem da China, ele vem daqui do Brasil e vem embaladinho assim, ó. Olha que coisa linda. Chegou na minha casa em 2 dias. Eles falaram assim, ó, estamos enviando para você fazer o review lá. Eu falei, show de bola. Pensei que ia demorar uns 15 dias. Meu amigo, no dia seguinte estava aqui. Então, se você for comprar, você pode ter certeza que esse modelo aqui é enviado direto do Brasil. Tá lacradinho? Vamos abrir? Deixa eu ver se dá para abrir por baixo. Vamos abrir aqui por baixo, que é mais fácil. Fechadinho. E eu quero conhecer junto com vocês esse projetor, que ele é especial, né, cara? Ele é um projetor a laser. Ele é um projetor a laser 1080p, com tecnologia ALPD e Android TV, que permite você instalar os apps tudo tranquilo, rodar de boa, sem nenhuma restrição. Ó, vem nessa caixinha aqui, tá vendo? É certificado, ó. Deixa eu pegar aqui, virar, pra gente poder abrir ele de cima, né? Coloquei ele ao contrário. Vamos virar. Ó. Atom. Dangbei Google TV Atom Smart Projector. Olha o tamanhozinho dele. Olha a caixa. Ele já tem Chromecast, né? Integrado. Ele aceita Hey Google. Ou seja, ele é totalmente em conformidade para você poder usar os apps. Ó, Netflix, YouTube, Prime Video, porque tem projetor que não deixa, né? Vocês sabem disso, né? Tem projetor que não deixa. E aqui na caixa, na lateral, tem outras informações, ó. Dolby 1080p, ele tem ajuste automático, autofoco e Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Caixinha dele aqui do lado, ó. Bonita, né? E é isso. Aqui embaixo tem umas etiquetas padrão dele. Caixa bem bonita. Bora abrir pra ver. Nossa, que bonito, hein? Dangbei, olha. Caramba, vamos deixar separado aqui pra gente ver depois. Vamos ver o que tem na caixa aqui mais. Ah, olha só. A gente tem aqui um controle remoto. Netflix, YouTube, Prime, tá vendo? Bonito. A gente tem o cabo de força. Não veio na tomada brasileira, mas tá aí o cabo de força. É só comprar um desse aqui também ou colocar um adaptador. Não tem problema nenhum. Bateria. Pilhas, né, no caso. E a fonte de alimentação. Deixa eu ver aqui a voltagem dessa fonte. É uma fonte normal de 19 volts por 2 amperes. É bem parecida com fonte de notebook. Então é fácil de arrumar esse cabo aqui, no caso, né? Podia ter vindo o cabo ABNT2, mas, enfim. Só isso que tem na caixa? Ah, não, manual. Ó, o manual é bem grosso, hein? Caramba, tem vários idiomas. Deixa eu ver aqui se tem português. Não tem português. Mas tem inglês e outros idiomazinhos aqui. É, tem os idiomas europeus, né? Mas não tem português. Mas caramba, isso aqui dá pra entender de boa. E é isso, né? Tem mais nada? Não tem mais nada. Tem mais nada aqui? Aqui? Não. É isso aí.
Só que vem na caixa. Vou separar a caixa aqui e vamos pegar ele aqui agora. Ó. Ele é pesadinho. Lembra o design de um MacBook? Olha aqui! Caramba! Que coisa linda! Porta USB, HDMI. Aqui deve ser saída de áudio, né? Caramba, olha isso! Olha que coisa linda! Os alto-falantes são aqui na lateral, né? Pelo que eu tô vendo, ó. Dolby Atmos tá bem aqui, ó. A frente dele. Ele é um projetor a laser, tá, gente? Não é um projetor de LCD, não. Tem esse diferencial. Por isso que ele é pequenininho. Só que não é um laser de curta distância, né? Mas é laser. Caramba, olha isso aqui. Caramba, a qualidade do negócio. A parte de baixo. Ah, para colocar o suporte, ó. É bem parecido com o MacBook. Bem parecido. Dolby Atmos. Caramba, muito lindo. Muito lindo a qualidade do negócio. Olha o parafuso. Caramba. Muito bonito mesmo. O que é isso aqui? Ah, é o botão de ligar. Aqui é o botão de ligar. Da hora. E aqui na frente a gente tem um feltro que a gente vai tirar aqui agora. Nossa. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Olha. Deep Learning Calibration. Olha, tem um sensorzinho aqui, ó. Tá bem escrito aqui, ó. Deep Learning Calibration. E tem um sensorzinho. E aqui essa câmerazinha. Essa câmera é que faz a leitura da imagem projetada na tela. E aí, o que acontece? Ele ajusta exatamente como tem que ser a projeção. Caras, muito lindo. Bom, vamos então testar esse danado. E vamos ver como é que ele funciona. Mas o unboxing, muito lindo. O produto é muito lindo. Convenhamos. Tem uma borracha aqui, ó. Muito bonito. Então é isso. Vem um danadão, cabo de força, controle remoto, a fonte e pilhas. Vou aproveitar que já estamos aqui. Vamos colocar as pilhas no controle, abrir aqui. Rapaz, aí. Vamos abrir aqui. O controle, vamos aproveitar e colocar as pilhas, né? Nossa, o controle é bonito, hein? Vou te falar. O controle é bonito. E aqui, ó, tem botão aqui do lado. Que da hora. Deve ser para usar o Google. Ah, ainda tem um detalhezinho aqui no plástico, ó. Que a gente vai tirar. Porque é bonito. Olha o botãozinho, ó. Caramba, olha os detalhezinhos. Da hora, hein? Parece que é metal, tá vendo, ó? Imita metal, mas não. Então, eu acho que é assim ou assim. Assim, garoto. Vamos colocar as pilhas. Eles mandam as pilhas. XZ Energy. Assim. E assim. E encaixa aqui, né? Bem facinho. Bem facinho. Ó, ó, ó. Show de bola. Agora, arrumar uma tela pra gente testar. Bom, antes de eu começar o review, eu queria mostrar como é que eu montei a tela de projeção para testes. Eu não usei uma tela específica, né, de projeção, mas eu coloquei aí uma napa branca bem esticadinha num suporte na parede. Mesmo que eu não tenha uma tela de projeção indicada para usar com esse projetor, ele funcionou muito melhor que qualquer projetor que eu já tivesse testado. Eu acredito que se você usar uma tela feita para projeção de alto contraste, certamente ficaria muito melhor. Outra observação também é que no vídeo você vai ver aí a câmera gravando a tela de projeção e vai notar umas barras coloridas assim às vezes na imagem. Gente, o projetor não tem nada disso aí passando na tela não, tá? Aconteceu isso daí porque a minha câmera meio que bugou na hora de captar as imagens. Eu só percebi isso daí quando eu tinha gravado todo o review e tava editando no computador. Meio que eu gravo em S-Log3, então eu só vi na hora da edição mesmo. A imagem, obviamente, não tem nenhum bug desse aí, não tem barra nenhuma passando na tela, podem ficar tranquilos. Eu até gravei um pouquinho aí com o celular pra mostrar pra vocês que tudo fica perfeito. Não dá pra ver a qualidade das cores, mas dá pra ver que não tem bug nenhum. Foi mole mesmo que eu dei assim, meio que azar na hora de gravar, infelizmente. Então relevem isso daí no review, beleza? Mas é assim mesmo, né? Eu gosto de mostrar a parada do jeito que eu fiz mesmo, não quero ficar maquiando nada não.
Então bora lá falar desse projetor. O Dangbei Atom é um projetor compacto com tecnologia laser ALPD. O ALPD é um avançado sistema de projeção que usa laser como fonte de luz, garantindo alta luminosidade sem gerar calor ou elevado consumo. É a mesma tecnologia usada nos projetores de cinema modernos, só que de uma forma mais compacta. Por isso, o projetor é pequenininho desse jeito. Essa tecnologia garante que a imagem gerada seja livre de distorções de cores e garante uniformidade na projeção. Ele é capaz de fornecer até 1200 isolumes global e permite projeção em telas de até 180 polegadas em 1080p a 60 Hz. Sim, esse pequenino projetor consegue focar uma tela de até 180 polegadas. Para comparação, o espaço ali de teste da minha tela era de mais ou menos 90 polegadas. E ele reproduz conteúdo de 24 Hz reais, ele não faz interpolação telecine no seu filme não. O projetor possui algumas conexões, entre elas uma porta HDMI ARC 1.4, uma saída de som analógica para caixas externas, uma porta USB 2.0 para acessar dispositivos de armazenamento externos como HD e pendrives e uma entrada de força. Ele possui uma fonte de 19 volts, bem parecida aí com as de notebook. Esse projetor é do tipo Smart. Uma das principais características dele é que ele é um dispositivo Android TV certificado. Ou seja, além de você poder acessar os serviços Android TV do Google, ele é 100% homologado e certificado para plataformas de streaming. Você vai poder executar seu Netflix, seu Amazon Prime, seu Paramount Plus e toda a gama de serviços de streaming sem nenhum impedimento. Muitos projetores que vêm com Android não são certificados, então não dá para assistir assim determinados serviços de streaming, mas esse aqui é 100% compatível. Você não vai precisar plugar um stick aí da vida, nem ligar um videogame, etc, para usufruir dos serviços. O sistema dele é fluido, sem engasgos, responsivo e usa o Android TV 11. A conexão com a internet é feita diretamente por ele via Wi-Fi, e ele reconhece tanto redes 2.4 GHz quanto 5 GHz sem problemas. Ele possui 32 GB de armazenamento e 2 GB de RAM, o que para aplicativos de mídia é mais do que suficiente. Ele também possui conexões Bluetooth para conectividade com acessórios externos, como caixas de som, joysticks, teclados, mouses, etc. E o Smart dele não termina por aí não. Ele possui ajustes de foco, ângulo, correção de keystone e até proteção contra obstáculos. Ele possui uma pequena câmera na frente dele que enxerga a imagem e faz tudo automaticamente. Até se ajustar perfeitamente numa tela de projeção ele faz, desde que essa tela possui uma borda preta em volta. Nesse ponto aqui, ele é incrível se ajustando perfeitamente às mais diversas situações. Lembrando que ele faz isso tudo dentro do quadro de imagem que ele projeta. Então o ideal é tentar ajustar a posição dele primeiro para depois, se você precisar, usar esses recursos. Mas são recursos que ajudam muito quando se precisa usar o projetor em diversos lugares diferentes, porque ele vai conseguir se ajustar automaticamente. Você também pode fazer esses ajustes manualmente ou desligá-los se preferir. O projetor possui, obviamente, ajustes de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, e tudo é facilmente acessível por um menu acionado no botão lateral do controle remoto. E aqui, mais um recurso incrível desse projetor. Ele é compatível com projeção 3D. Isso aí, esse projetor pode reproduzir conteúdo em 3 dimensões. Você só vai precisar de óculos ativos compatíveis com projetores DLP. Dá pra você comprar 4 ali no AliExpress por menos de R$200, de tão baratinho que eles são. E obviamente, chegamos ao ponto que interessa a todo mundo: qualidade de imagem. Meus amigos, não é à toa que esse projetor existe há mais de um ano e todo mundo fala muito bem dele. De longe foi o projetor HD de melhor qualidade que eu já vi. O fato dele ser a laser e não a LED já muda tudo. Diferente dos projetores que usam uma tela LCD selada com uma luz LED, esse aqui usa um laser num chip para projetar as imagens. E o que ele entrega é simplesmente uma imagem igual ao que a gente consegue ver numa tela de cinema. Eu não consegui capturar essa qualidade de forma nenhuma para vocês, mas eu posso garantir que é muito superior àqueles projetores com tecnologia LCD. Ele não é um projetor laser de curta distância, ele usa uma tecnologia LDP com luz laser para projeção. E você pode se questionar assim: mas é Full HD. Só que é diferente, galera. A imagem, mesmo sendo Full HD, mesmo sendo projetada numa tela enorme, ela fica igualzinha à projeção de cinema. A diferença é que é numa área menor, até 180 polegadas. Ela tem pico de brilho elevado, contraste e é muito superior a um projetor LCD, e as cores são muito bem reproduzidas. Não tem como pegar isso aí na câmera, só dá pra perceber isso vendo ao vivo. É perfeito pra ver filmes, séries e sim, o ponto principal do review chega agora: é excelente pra jogar videogame.
O projetor tem um modo jogo que desliga tudo aquilo que não precisa funcionar para usar num videogame. E aí ele vai entregar uma imagem sem input lag nenhum. É como se você estivesse jogando por uma televisão, igualzinho. Dá uma olhada aí quando eu mexo no controle, como é que a imagem do cursor se movimenta na tela. Não tem input lag. É igualzinho jogar na televisão. Ele não pula nenhum frame como a maioria dos projetores smart que tem no mercado e reproduz com fidelidade as cores. Tem muito projetor no mercado, principalmente os de LCD, em que existe um input lag tenebroso na HDMI. Isso aí impede, por exemplo, da gente usar com um videogame. Mas esse aqui não, repito, é igualzinho jogar na TV. Se você quiser comprar para jogar, esse projetor tá aprovadíssimo. Ele é compatível com HDR10, mas eu sinceramente não vi diferença na imagem. Parece que ele tem esse recurso aí apenas para ter compatibilidade. Como eu já falei, ele é bem brilhante, então você consegue usar ele até em ambientes com iluminação fraca. E aí vem outro ponto-chave dele. Por ele ser pequeno e leve, e aliar ao fato de você ter possibilidade de usar qualquer parede branca, ele ter ajustes automáticos de tela e poder usá-lo até num ambiente com luz baixa, ele é excelente para professores e pessoas que precisam levar um projetor de um lado para o outro. Sério, galera, cabe tudo aí numa mochila pequenininha facilmente. E por ele ser Android TV, você pode conectar ele diretamente ao celular ou tablet, sem fio, e usar esse dispositivo para dar suas aulas, suas palestras, etc., sem complicação. Não precisa daquela coisa de levar laptop, andar com cabo HDMI, com datashow trambolhudo para cima e para baixo. Com o celular mesmo, você pode fazer suas apresentações tranquilamente sem fio. E como ele não esquenta quase nada, depois que você usa ele, nem precisa ficar esperando o projetor esfriar. É só desligar, colocar na mochila e partir para a próxima aula. Em termos de portabilidade, é perfeito, simples assim. Ele possui ajustes de potência do laser, então se você precisar projetar numa tela maior, ele vai dar conta. Ao passo que se você quiser, você pode usar ele no modo eco para economizar energia e aumentar a vida útil do laser. Que, por sinal, é de 30.000 horas, o que dá mais ou menos 16 anos usando 5 horas por dia. Agora eu deixei para falar por último do som. E aqui é um ponto que os caras deram mole. Se não fosse isso, ia ser um projetor 10 de 10. Ele possui caixas acústicas integradas. Ele pode entregar esse áudio decodificado tanto pela saída analógica quanto pelo padrão ARC da HDMI. Mas eles deram um mole. Apesar dele possuir uma qualidade bacana de áudio e potência de 5 watts por canal, o que é suficiente aí para ter um áudio igual de uma TV, por exemplo, eles colocaram os dois alto-falantes um do lado do outro. Vou explicar. Em vez deles colocarem um alto-falante em uma lateral do projetor e colocar o outro alto-falante no lado oposto, eles colocaram os dois do mesmo lado, juntinhos, um do lado do outro. Apesar de você ter o som estéreo em teoria, por eles estarem um do lado do outro, em um único ponto, você não tem a sensação de estéreo desse projetor. Eles deveriam ter colocado o alto-falante assim, um de cada lado, e estava resolvido o problema. Tirando isso, você ainda pode aí usar fones e caixas Bluetooth, pode usar a saída analógica de áudio dele e ligar no sistema de som melhor. Mas colocar uma saída estéreo uma do lado da outra é muita bola fora. Mas eu simplesmente achei esse projetor um dos melhores que eu já vi, literalmente. Para jogar, para ver filmes, para levar para todo canto, o negócio é simplesmente impecável. Ele pode ser montado no teto, em telas de retroprojeção, e a qualidade da imagem é muito próxima à projeção de um cinema de verdade. Mas infelizmente só dá para ver isso ao vivo mesmo, porque a câmera ela não consegue pegar a qualidade dele. É a mesma coisa que você tentar pegar o seu celular e gravar a tela do cinema. Mas assim, confia na Caldo Honey que o negócio é muito bom. Se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar sobre o projetor, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. O link com cupom para comprá-lo vai estar aqui nos comentários também e na descrição do vídeo. Então é isso, não se esqueçam de assistir os outros vídeos do canal. Rani aqui, até o próximo review. Fui!